Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Nesse tempo nós estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, continuamos a leitura do 6º capítulo, versículos de 12 a o versículo 19. Lucas 6, 12 e 19. Mas essa leitura de hoje nós a fazemos dentro de um contexto muito particular. Hoje é o dia 7 de setembro de 2021, ou seja, hoje o Brasil celebra 199 anos da sua independência. Eu me lembro ainda quando eu estava muito pequenininho, escutando cantar Sesco e Centenário da Independência, e não me lembro mais o resto não, mas eu me lembro, né, de alguma coisa dos 150 anos da independência do Brasil, ao menos a música, né, depois que continuou sendo cantada, não me marcou. O ano que vem, portanto, são 200 anos da independência do Brasil. Ontem a gente começava a falar, a dizer e a refletir, a pensar que hoje a gente é muito mais chamado a pensar também na questão da interdependência, que a gente vive numa teia, que a gente vive em uma rede, né? Alguém já falava muito de uma aldeia global, e é exatamente isso. Nós estamos há 2 anos paralisados pela essa questão da Covid. E onde foi que começou a Covid? E no passado, onde é que começaram outras gripes e outros fenômenos? O mundo hoje está muito pequenininho. Uma coisa que acontece num canto repercute em outro. Aqueles que dizem, né, que se uma borboleta bate asa num determinado lugar do mundo, pode se levantar um tufão em uma outra parte do mundo. A gente precisa cada vez mais entender que nós vivemos em uma casa comum. E nós precisamos entender que existe corresponsabilidade em todos os nossos atos. Portanto, hoje em dia, a nossa consciência deve ser trabalhada sempre e cada vez mais para pensar na interdependência. Ninguém pode pensar que pode viver autonomamente. Cada um de nós depende muitíssimo do outro. E as nossas ações implicam muito na vida do outro. As ações de cuidado com a natureza, as ações de consumo educado ou um consumo depredador. As nossas ações, as nossas escolhas cotidianas têm muito a ver com tudo. Não é? De repente a gente usa uma determinada marca que polui em um lugar da terra. Aqui na Europa se fala muito disso, né? Desse tipo de consumo, que é um consumo que tem a ver com essa educação e corresponsabilidade. Não se consumir, por exemplo, produtos de empresas que exploram os seus empregados, que usam o trabalho infantil. Empresas que de repente saem de um determinado país, porque diz que ali a carga tributária é muito grande, tem que dar todos os direitos dos trabalhadores, e essas empresas migram para outros lugares da face da terra, onde podem explorar muito mais facilmente outros lugares em que as leis trabalhistas, por exemplo, não protegem os empregados. Então há uma consciência que precisa ser formada, há uma educação que precisa ser feita, porque eu sou responsável pelo outro. Nenhum de nós pode fazer como disse Caim, perguntando a Deus: por um acaso eu sou guarda do meu irmão? Ele, quando fazia cinicamente essa pergunta, ele não só não era o guarda, ele era o assassino do seu irmão. Ele era aquele que tirou a vida do seu irmão. Então é preciso a gente ter muita responsabilidade, é preciso cada dia mais desenvolver nossa sensibilidade. Então, dia 7 de setembro, para nós brasileiras e brasileiros, celebrando a independência do Brasil, deve nos fazer pensar nessa outra dimensão, ainda muito mais responsável, que para além de uma independência, de uma nação independente, a gente tem que pensar que como cidadãs e cidadãos nós somos interdependentes. E pensar muito bem em todas as escolhas que a gente faz. E que as escolhas que cada um faz tem uma implicação na vida geral de cada uma e de cada um de nós, como seres humanos, e do planeta inteiro. Então,
que o dia de hoje sirva para nós para isso. E é interessante no dia de hoje pensarmos dessa forma, porque também nós vamos encontrar Jesus como uma pessoa que fez escolhas. Fazer escolha, a gente usa também um outro tipo de palavra. O ano que vem, por exemplo, no Brasil, será ano de eleições majoritárias. Será preciso escolher um presidente ou uma presidente para o Brasil, será necessário escolher governadores ou governadoras para os estados, deputados estaduais, deputados federais, em alguns casos, em alguns estados vai se precisar escolher senador ou senadores e senadoras, etc. Escolha. A gente não pode fugir de fazer escolha. Mas quais são os critérios que a gente deve usar para fazer escolha? A gente vai ver que hoje Jesus precisou fazer escolhas, não é? Dentre os vários discípulos e as várias discípulas que ele teve, ele precisou fazer uma eleição. Ele precisou fazer uma eleição, ele precisou fazer uma escolha. E é uma escolha que é também simbólica, porque ele escolhe 12, não é? A quem vai dar um nome particular, e a escolha daqueles 12 é um simbolismo com o povo de Israel, ou seja, Jesus funda a sua igreja como um povo. A gente costuma muito cantar, não é? Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19, assim nos conta o que aconteceu com Jesus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. O primeiro dado é um dado de geografia. Ir para a montanha significa evocar na memória de quem conhece a Bíblia muitas coisas. Por exemplo, é sobre uma montanha que a Arca de Noé vai parar depois do grande dilúvio, chamado Monte Ararat. Não é uma montanha, evoca isso, a paz que se restabeleceu sobre aquela montanha, fica a arca, e o homem oferece a Deus um sacrifício de ação de graças, não é? Dali a humanidade pode contemplar o arco que Deus põe nas nuvens, estabelecendo a concórdia e uma paz que é dirigida a todos os povos e a todas as nações. Então tem essa evocação. Depois nós vamos encontrar, por exemplo, Abraão, que Deus desafia a fé de Abraão, pedindo a Abraão que faça o sacrifício da entrega do seu filho sobre um monte. E Abraão vai sobre aquele monte, não precisa fazer nenhum sacrifício, porque Deus não quer sacrifício da vida humana, e então o que acontece é que ele ali imola aquele cordeiro que ele enxerga com as galhas trançadas em um arbusto. Então a montanha como esse lugar do sacrifício de Abraão. Depois, a montanha é aquele lugar onde Moisés vai receber de Deus, no Monte Sinai, os mandamentos. Portanto, montanha é lugar de oração, é lugar de culto, é lugar onde Deus orienta o seu povo através dos mandamentos. Um outro personagem bíblico que encontra Deus ali numa gruta, sobre uma montanha, vai ser o profeta Elias, que é aquele grande amigo de Deus, e Deus para ele vai se manifestar em uma brisa muito suave. Portanto, Deus continuamente, não é, usando desta montanha como um elemento simbólico de sua comunicação com a humanidade. Então, montanha significa lugar da oração, lugar do encontro com Deus, lugar em que, interessante aqui, né, o homem vai se encontrar com Deus. E aqui é uma coisa interessante que diz que Jesus ele tem uma finalidade, ele vai ao monte para rezar. E aqui Jesus faz essa subida para o monte sozinho. Ele vai subir também um outro monte, que vai ser o Monte Calvário, onde ele vai entregar a sua vida, onde ele entrega toda a sua existência a Deus. E depois também diz o Evangelho que é de um monte onde tem a ascensão de Jesus. Naquele monte ele se eleva, ele é levado para Deus. E agora Jesus, que
desceu sozinho uma terra e sobe sozinho a esse monte para rezar. Depois, na sua ascensão, o que é que ele faz? Ele entra no céu, na presença de Deus, não mais sozinho, mas como cabeça de um corpo que é a igreja. E consigo ele vai como uma espécie de parto feito às avessas, porque no parto o que acontece? A primeira coisa que sai é a cabeça. Depois vem o resto do corpo. Na ascensão de Jesus, a cabeça é a primeira que entra e depois vai o resto do corpo. Porque Jesus está ligado com nós, a sua igreja, conosco, a sua igreja. Ele está ligado com todos os seus apóstolos. Ele vai dizer, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então esse vínculo, essa unidade, esse Jesus que vai estar sozinho no primeiro momento à frente diante do Pai, é aquele que depois a todos nos atrai e nos leva para a presença de Deus. Foi à montanha para rezar. E aqui diz o tempo que Jesus levou para fazer a oração, a noite inteira. Ora, você quando vai tomar decisão, você costuma dar o tempo necessário para tomar uma decisão? Ou você é aquele tipo que faz escolhas apressadas, não é? Faz escolhas apressadas, faz escolhas ligeiras. E aqui veja só um dado, às vezes a gente para tomar uma decisão, o que é que a gente quer fazer? É acumular informação, né? Mas está me faltando informação, quer saber, pesquisa daqui, pesquisa dali, um monte de informação humanas necessárias, técnicas, que é assim que realmente deve ser. Mas Jesus introduz para nós aqui um ponto muito interessante, a oração. Há quem diga que é uma frase que na verdade não é de Santo Inácio de Loyola, mas que está bem dentro do seu espírito, do espírito inaciano. Eu vou repetir como todo mundo faz, dizendo que é de Santo Inácio, mas sabendo tecnicamente que não é dele, mas que é de um outro autor que eu também não sei repetir agora quem é, mas pelo menos faço questão de fazer essa distinção. Que Santo Inácio dizia assim, que é preciso rezar como se tudo dependesse de Deus, e é preciso trabalhar como se tudo dependesse da gente. Então digamos que esse é um elemento realmente da espiritualidade inaciana. Aquilo que você tem que fazer, a inteligência que você precisa, as normas técnicas, tudo que humanamente você faz como se tudo dependesse de você, na linha do trabalho. Mas na linha da confiança, você tem que fazer como se tudo dependesse de Deus. É como um agricultor que sabe que ele precisa trabalhar o campo, e quanto mais você trabalha bem o campo, aduba, etc., o campo pode dar o melhor dele. Mas ao mesmo tempo o agricultor sabe que por mais que ele trabalhe a terra, por mais que ele trabalhe o campo, faça bem o seu trabalho, ele está nas mãos de Deus, porque ele não manda na chuva, ele não manda na seca, ele não manda nas geadas, ele não controla uma praga de insetos que possa chegar de uma hora para outra. Então, a gente está sempre aberto para qualquer eventualidade, para qualquer surpresa, né? Ou como a gente, né, se prepara tudo, prepara um filho e põe na escola e faz um curso, um incidente, uma coisa da vida, e tudo aquilo que é sonho e aplicação que a gente tem vai-se embora da noite para o dia. Então a gente não tem esse controle sobre a vida. Devemos fazer tudo o melhor que a gente possa fazer da nossa parte, não é? Excluir todas as possibilidades de que a coisa não dê errado, mas sabendo que no mais o que a gente pode fazer é confiar. Mas tem aquela parte que Jesus disse, alguém vai construir uma torre, precisa se sentar e calcular para ver se os recursos que tem dá para fazer a torre, para não começar um trabalho e deixar pela metade os outros rirem, zombarem de você. Se um rei precisa entrar numa batalha com outro rei, ele precisa calcular muito bem se daria certo com aquela quantidade de soldados, ele enfrentar aquele exército, senão ele precisa trabalhar as regras para a paz. Então essa capacidade de discernir as coisas, de pensar as coisas, de usar a inteligência e todos os nossos recursos. Jesus, portanto, dá para nós essa dica. Passou a noite em oração, em diálogo com Deus. E passar a noite na oração nem sempre significa estar dizendo para Deus as coisas, não. É tentar escutar o que Deus tem para dizer para a gente. Qual é a palavra dele sobre uma determinada situação. Não o que a gente tem para dizer. A gente não vai aconselhar Deus para fazer aquilo que a gente quer. A gente vai escutar Deus para tentar escutar o que é que ele diz e poder dizer, seja feita a vossa vontade. Ao amanhecer, então, por exemplo, é um novo dia,
Então um novo dia amanhece aqui e Jesus chamou os seus discípulos. Chama, o chamado, a vocação. Chama os discípulos, convoca esses seus discípulos e escolhe. Depois que chama, escolhe 12 dentre eles, aos quais dá o nome de apóstolos. Apóstolo é uma palavra que significa enviado. Eu gosto muito de dizer isso. Olha, você pega um envelope aí, né? Manda carta para alguém, lá no envelope você bota o endereço, não sei o que, bota o CEP, código de endereçamento postal. Então no passado a gente mandava cartão postal de um lado para o outro. Dentro dessa palavra postal, não é, código postal, etc. Na língua alemã se diz poste, na língua italiana também poste se fala para dizer correio, a posta, se diz a carta que se recebe, ou o correio, a agência do correio. Então apóstolo significa alguma coisa a ver com mensagem, tem alguma coisa a ver com mensageiro. Portanto, o apóstolo é um mensageiro de Deus para o mundo. Jesus escolheu 12 para serem mensageiros. Todo domingo a gente reza na missa e diz: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Portanto, a gente diz que a gente acredita na igreja que é missionária, na igreja que é mensageira, que ela tem uma mensagem para o mundo. Agora, o que é que significa a gente pensar nisso e afirmar que a igreja é apostólica? É parar e pensar que esses apóstolos, Jesus, para escolhê-los, passou uma noite em oração. Ou seja, nós estamos contidos nessa oração de Jesus, estamos protegidos e envolvidos por essa oração de Jesus, por essa escolha de Jesus. Dizer que a gente crê na igreja que é apostólica significa dizer que a gente acredita em uma escolha de Jesus, que a gente não está aqui por fruto do acaso. Não, nós estamos aqui com um querer de Deus, com uma escolha de Deus e com uma responsabilidade, com uma mensagem que a gente precisa levar para os outros, que a gente precisa decodificar para os outros. E qual é essa mensagem que Jesus tem para os seus apóstolos? No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus vai dizer assim: eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto e o fruto de vocês dure. E esse fruto que Jesus quer que os seus apóstolos deem é aquele que está também de acordo com a sua vinda ao mundo. Porque se ele está mandando agora os seus apóstolos, é porque ele é o primeiro enviado, o primeiro mandado pelo Pai. Jesus é o apóstolo do Pai, aquele que o Pai enviou. E ele sabe por que foi que veio. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Essa é a mensagem da igreja. Esta é a luta da igreja. Esse é o querer de Deus para nós, que a gente promova a vida e a vida em abundância. Portanto, tudo aquilo que ameaça a vida, de per si a igreja deve levantar a sua voz contra isso, contra tudo aquilo que sufoca a vida que Deus nos dá de presente. Mas esses apóstolos que Jesus chamou, quem foram eles? Deu a ele esse nome novo, não é, apóstolos, portanto enviados. Eles não são apenas pessoas que escutam, eles agora são enviados. O primeiro da lista, Simão. Simão significa aquele que escuta. Agora ele vai receber o nome de Pedro. Pedro é uma palavra que evoca a pedra, não é, que evoca a rocha. Portanto, a escuta de cada uma e cada um de nós, como membros de uma igreja que é apostólica, deve levar a gente a edificar a casa e a vida da gente sobre a rocha que é Cristo Jesus. Aí diz também que escolheu André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Portanto, 12. Como eu disse, eles refazem a ideia das 12 tribos de Israel. Mas o que acontece com as tribos de Israel? Israel era o pai, ele teve 12 filhos. Portanto, estes filhos que geram todas essas tribos que formavam o povo de Israel, significa, esses são um povo a partir da carne e a partir do sangue que corre na mesma veia. Agora, com Jesus, somos um povo
cujo fundamento não é ter a pertença pelo sangue, mas a pertença pelo Espírito. Porque cada uma e cada um de nós, batizado em Jesus, enxertado em Jesus como a vinha, não é que como a videira que recebe os ramos enxertados, nós vivemos desta seiva que Jesus produz. Então, o sangue que corre em nós não é aquele do pai, da mãe, do ancestral, é o de Jesus mesmo. Isso nos irmana. E é muito interessante para o Brasil, que está passando por tantas dificuldades e por tantas tensões, justamente por causa das escolhas que cada um tem que fazer. Escolhas que muitas vezes não são respeitadas. Olha só, Jesus escolheu 12. A que o Evangelho não negou. Ele traiu. Pode ser que às vezes você se engane com a escolha que você faz. E não há problema se você se engana na escolha que você faz. Isso mostra para você qual é o mistério do ser humano. O ser humano pode se enganar com outro ser humano. Agora, a gente também tem que saber respeitar escolhas que outros fazem e saber conviver com essas escolhas. Saber conviver respeitando. Uma nação não pode se constituir sem esse respeito de uns pelos outros. Às vezes a gente gosta muito de citar, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tá bom, um discurso muito religioso, é bem correto, etc. Mas uma nação que faz um discurso religioso, que coloca Deus no centro e que não promove a cidadania de todos, sabendo que esse Deus que é Senhor, Ele é Pai. Olha como a gente diz no credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse Deus que se revela no Antigo Testamento e que a gente diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse Deus que é Senhor, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo o Pai de Jesus, é Pai de cada um e de cada um de nós. Esse Deus que nós colocamos e queremos ver que a felicidade de uma nação só pode acontecer se coloca Deus como o Senhor, significa que esse Deus é Pai. E um Pai que tem providência, e um Pai que tem respeito e zelo pela vida de todos os seus filhos. É o Deus que ama a vida. É o Deus que ama a vida. Portanto, essa centralidade de Deus nos faz olhar aquilo que a gente viu na sinagoga ontem. Foi o que Jesus fez. Pegou aquele homem que estava com a mão seca, colocou no centro. O nosso Deus é o Deus que, sendo o Senhor, é o Deus que põe o ser humano no centro das suas escolhas e da sua atenção, sobretudo aquele ser humano mais necessitado. Portanto, o Evangelho de hoje nos faz pensar nisso, nas nossas escolhas, que as escolhas da gente podem trazer surpresas, como foi essa escolha, por exemplo, de Judas, que se tornou um traidor. Alguém no caminho pode jogar fora aquela escolha que foi feita. E diz que Jesus, depois disso tudo, desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, da Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Senhor Jesus, contemplando-te neste dia, fazendo tantas curas, uma das coisas que nós queremos te pedir é: cura a nossa capacidade de escolher, para que nós saibamos fazer escolhas acertadas. Sobretudo para que a gente entenda que toda escolha que a gente faz tem uma consequência na vida da gente. E as consequências às vezes podem ser trágicas, como foi essa da escolha de Judas, por exemplo, que acabou traindo. Ajuda-nos também a saber viver com isso, como os primeiros cristãos souberam. Eles não apagaram o nome de Judas das Sagradas Escrituras. Eles não anularam esse aspecto doloroso da sua história. Que a gente também saiba aprender com as escolhas que a gente faz, até quando a gente escolhe errado, quando as nossas escolhas não são as melhores. Ajudai-nos a escolher bem e ajudai-nos também a crescer quando escolhemos o mal. Que possamos contemplar-te como modelo daquele que sabe escolher, justamente porque entrando em comunhão com Deus. E saibamos, sobretudo, que mesmo nos entregando a Deus, o teu Pai, para as nossas escolhas, saibamos contar com as surpresas desta nossa vida. Amém.
Minha irmã, meu irmão, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Eu quero saudar cada um e cada um de vocês aqui acompanhando essa nossa transmissão. A Neuza Andrade, aí em Santo Antônio de Jesus, a Dilza Carvalho, um abraço para a Bia Ângelo, para a Melinha Reis, Mari Caldas, Fernanda Fonseca. A Dilza está dizendo que hoje é o aniversário da sua filha Maria Catarina. Então rezemos por Maria Catarina, que Deus a abençoe. Catarina, não é Catarros em grego, significa puro. Não é que Catarina seja assim, uma pessoa pura, não é essa pessoa que se saiba purificada no sangue do Senhor Jesus. Um abraço para Rose Santos, um abraço para Luciene Mendes, e um abraço para Leo Passos, Jaqueline Machado, Jaci Félix, Cristiane Andrade, Silvia e Jaci Félix, João Rosário, Cláudio Queiroz, Rosa Santos, Celi Novaes. Edilza está dizendo: Padre, eu nunca perdi a missa quando você celebrava a matriz de Santo Antônio de Jesus. Obrigado. Essa matriz de Santo Antônio de Jesus foi a matriz onde eu fui batizado, onde eu fiz a primeira confissão e a primeira comunhão, é a matriz onde eu fui crismado, fui ordenado diácono, fui ordenado padre. A minha vida espiritual está toda aí em torno dessa paróquia de Santo Antônio de Jesus, esse altar e esse batistério no qual eu fui gerado. Quando você passar por essa matriz, você for lá do batistério, o batistério saiu de lugar, mas ainda é o mesmo batistério. Agradece a Deus por esse dom, por essa vida minha gerada aí nessa comunidade. A primeira missa é que não foi celebrada na matriz de Santo Antônio de Jesus, foi celebrada na matriz, hoje matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Naquele tempo era a capela, a igreja da comunidade do Cajueiro. E ela disse que que ela ia porque gostava de ouvir cantando o Evangelho. E até hoje eu gosto de cantar o Evangelho. Eu acho que soleniza, quando a gente canta o Evangelho. Eu acho que a música ajuda a mensagem a entrar e calar fundo no coração da gente. Celi Novaes pede também a oração pela sua filha, a Vitória, que completa 15 anos. Deus abençoe a Vitória, que seja a sua vida realmente cheia de vitórias. Um abraço para Lani Nascimento, para Mima Costa, para Nenga Almeida, para a irmã Nátia em Santo Antônio de Jesus, Nilda Andrade em Amargosa. Quem mais aqui? Bia Cláudia, Jaci Félix, agradecendo a Deus pela dom de sabedoria. Irmã Luana, um abraço para você aí em Teresina. Espero que esteja bem aí a tua co-irmã, que passou por essa cirurgia esses dias. Um abraço para a Dayara, para Neto Amparo, Vani Brito, Flor Tiago, um abraço para cada uma e cada um de vocês. Eu penso que não está faltando aqui. Fernanda Mendes aqui também, Carla Nessa, Vani Brito, Genilza, Edilza, ok, louvado seja Deus, Deus te guarde, amém, que Deus guarde a todos e cada um de nós em seu amor. Rezemos por essas pessoas aniversariantes no dia de hoje, a Catarina e a Vitória. Deus as proteja, as encha do seu amor. Com elas rezemos o Salmo 149. Cantai ao Senhor um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa de vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espada de 2 gumes em sua mão. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, um dia abençoado, que esse 7 de setembro seja um dia vivido na paz, seja um dia vivido na tolerância, no respeito uns aos outros, sobretudo, esse respeito às nossas diferenças, que a gente saiba conservar-nos e conservar do outro esse grande dom que é a vida com a qual Deus nos presenteia. Um dia abençoado para cada uma e para cada um de nós.